Procon Campinas divulga cartilha com dicas sobre a Black Friday. Vereadores aprovam em primeira discussão a doação de terreno para a construção do Hospital Metropolitano em Campinas. Olá, boa tarde. Quinta-feira, 13 de novembro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E vamos conversar. Participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região já sabe, né? Pode ir direto no número que está aparecendo aqui embaixo da sua tela. É o 978293776, ou você tem a opção de mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, apontando a câmera do seu celular para o QR Code. A gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole. Com a Black Friday chegando, o Procon Campinas lançou uma cartilha com orientações aos consumidores para não cair em propagandas enganosas e fraudes nesta época cheia de descontos e ofertas. Todo novembro, na última sexta-feira do mês, acontece a famosa Black Friday, período em que os lojistas prometem descontos e ofertas arrasadoras. E em 2025, a Black Friday acontecerá no dia 28 de novembro. Embora este seja um ótimo momento para comprar produtos desejados, essa época também é muito aguardada por golpistas. É essencial que os consumidores redobrem a atenção para evitar fraudes. Pensando nisso, para garantir mais segurança às pessoas durante a temporada de promoções, o Procon Campinas, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, disponibilizou uma cartilha online. O material está disponível no site do órgão e reúne orientações básicas até alertas sobre golpes comuns neste período. É interessante também aquele produto que a pessoa deseja comprar nesse momento, ela ter uma noção de quanto ele custava, né? Porque muitas vezes o preço ofertado não é uma real promoção. Então você fazer a pesquisa, você ter conhecimento de quanto vale cada produto, e aí quando você tem uma oferta direcionada a você, você pode julgar se realmente aquele é um preço vantajoso ou se é realmente só uma publicidade. Basicamente informar o consumidor a respeito dos seus direitos e algumas cautelas que ele deve ter nas compras. Caso ele vá fazer a compra em loja física, verificar se há uma política de troca oferecida pela loja, porque no caso da compra presencial, a troca num produto sem defeito é uma mera liberalidade da loja. A maioria das lojas oferece. Já na compra online, pelo celular, pelo computador, você já tem o direito de arrependimento, que consiste em poder devolver o produto em até 7 dias após o recebimento, sem necessidade de justificar a razão pela qual você quer devolver. O diretor do Procon Campinas ainda orienta que é necessário o consumidor ter cuidado na hora das compras online. Você tem que verificar se aquela empresa tem no site dela indicado o CNPJ da empresa, todos os dados. O consumidor deve sempre exigir a nota fiscal, tanto na compra online quanto na compra presencial. E eu repito, não clicar em links de ofertas, mas sim entrar no site da loja, você mesmo digitando o endereço que você deseja chegar pela internet. Quanto aos acréscimos, tem algumas observações. Então, quando a compra é parcelada, verificar se há incidência de juros, o que pode fazer aquela promoção não ser tão vantajosa. Verificar se o frete é cobrado, algumas lojas fazem o frete grátis nessas promoções, e quando for oferecida uma garantia estendida, o consumidor tem que ter ciência que ele não é obrigado a aceitar a garantia estendida para fazer jus àquela promoção. Ele aceita se desejar. As denúncias e as reclamações podem ser feitas pelo telefone 151 nos postos presenciais do Procon ou pelo site www.procon.campinas.sp.gov.br. Total importância, tanto para proteger aquela pessoa, para ela ir buscar os seus direitos,
como também para evitar que aquela loja acabe prejudicando outros consumidores. 12:05. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, agora com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da reunião ordinária de número 70. Os vereadores se reuniram por mais de 3 horas para discutir e votar 13 projetos que estavam na pauta. A Mirna Abreu acompanhou tudo e traz agora as informações, então seja bem-vinda e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você que assiste o Câmara Notícia. Na noite desta quarta-feira foi aprovado em primeira discussão um projeto de autoria do prefeito que trata da doação ao Estado de São Paulo de um bem imóvel para a construção do Hospital Metropolitano em Campinas. O vereador Dr. Ianco comentou sobre a importância dessa proposta para a saúde da cidade. São quase 40 municípios que vão estar diretamente ligados aí e sendo atendidos pelo Hospital Metropolitano. Hoje essa área é onde ficava o atual DPJ, é isso? Bem ao lado ali onde já é o AME, onde é o CAPS-AD? Exatamente. A gente pode, né, denominar aquela região ali como cinturão da saúde, né? Ali tem o Hospital da Mulher, tem o Mário Gatti, vai ter o Hospital Metropolitano, tem o AME, enfim, acho que ali vai ser o setor da saúde, né, do atendimento, principalmente o atendimento, né, à população que é SUS dependente, que precisa, né, dos meios, né, públicos para atendimento em saúde. Eu acho que o Hospital Metropolitano vai ser um salto importantíssimo em qualidade. Eu acho que toda a região, não só Campinas, que já indiretamente atende muito a região, né, quase 20% dos atendimentos aqui da cidade de Campinas são dos municípios vizinhos. Então, realmente, isso vai trazer um benefício, uma melhoria importantíssima para a nossa saúde. Também em primeira discussão e de autoria do prefeito, foi aprovado o projeto que trata da atualização da exigência do estudo de impacto de vizinhança. E o vereador, que é o presidente da Comissão de Política Urbana da Câmara, Arnaldo Salvetti, detalhou a matéria. Porque a gente sabe que a cidade hoje de Campinas hoje é uma metrópole e a gente tem que se atualizar, inclusive a questão administrativa, para poder, inclusive, a gente não engessar a cidade. E também trazer aí para as famílias, para o empresário, né, que investe na cidade, né, a confiança que possa estar, inclusive, no caminho certo para poder tirar sua documentação, para poder fazer a coisa correta sem incomodar, né, os vizinhos, sem incomodar a sociedade. Já de forma definitiva, ou seja, no mérito, a Câmara aprovou o projeto de autoria do prefeito que trata da concessão do alvará de uso das edificações e do certificado de licenciamento integrado. É uma forma da rede de Campinas estar integrada à rede SIM do Via Rápida, empresa Jusesp. O líder de governo na Câmara detalhou a proposta. Colocamos aí alguns itens dentro dessa nova legislação. Ela dá mais celeridade, ou seja, ela se torna mais rápida, ela desburocratiza a nossa legislação vigente, então ela permite, né, que o cidadão ele tenha um acesso mais fácil para o uso das suas edificações. O certificado de licenciamento integrado, ele vem de acordo com o sistema Rede Sim, né, Via Rápida, empresa Jusesp. Então moderniza, né, a retirada desse alvará e importante, né, para que a gente possa de alguma forma trazer, né, uma legislação mais atualizada para o nosso empreendedor na cidade de Campinas. E além dos projetos que foram discutidos nesta quarta-feira, a Câmara também aprovou algumas moções, que são documentos que, quando aprovados pelo Legislativo de Campinas, trazem a opinião dos vereadores acerca de algum tema. E olha, uma delas é de autoria da mesa da Câmara, que apoia a permanência da concessionária Aeroportos Brasil Viracopos S.A. na condução e administração do Aeroporto Internacional de Viracopos. O presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Luiz Rossini, falou dos motivos que levou a mesa da Câmara a fazer essa moção e a importância dela. Vai possibilitar a geração de novos empregos. Hoje, diretamente, o aeroporto já emprega cerca de 2.500 servidores. Com os movimentos indiretos, são mais 8.000
trabalhadores, além de várias empresas que dependem e utilizam o aeroporto para desenvolver suas atividades. Então, com isso, a gente vai dar um novo impulso ao desenvolvimento da nossa região e valorizar isso que já é um orgulho da cidade, né? Ser o aeroporto melhor avaliado em todo o Brasil como transporte de passageiro aéreo. A reunião completa pode ser conferida no youtube.com/TV Câmara Campinas e o resultado da pauta com os 13 projetos no campinas.sp.leg.br. Boa tarde, é com você aí no estúdio, Gabriel. Boa tarde mais uma vez, muito obrigado, Mina Abreu, pelas informações. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, agora falando sobre a Frente Parlamentar pelo Meio Ambiente, que promoveu um debate sobre a COP30 e o papel das cidades diante das mudanças climáticas. O vereador Wagner Romão presidiu a 5ª reunião da Frente Parlamentar pelo Meio Ambiente e enfrentamento aos efeitos das mudanças climáticas da Câmara Municipal de Campinas. O encontro foi realizado no Sind 15 e discutiu sobre o papel dos municípios no enfrentamento à crise climática e também sobre a COP30. São várias negociações que vêm se dando ao longo desses últimos anos, né? O Acordo de Paris, que foi esse que inicialmente propôs essa diminuição, né, das emissões de gases de efeito estufa. Acho que o Luiz deve falar um pouquinho mais sobre isso, mas a partir dali essas reuniões elas têm acontecido. A gente tem sentido muita frustração também, né, porque a temperatura da Terra vem subindo rapidamente. Enfim, tem todo esse debate mais específico sobre a questão climática e como ela se desdobra, né, em diversos pontos de contato com aquilo que a gente trabalha, né, as políticas públicas que são realizadas pelos municípios, pelos estados, né, pelas entidades subnacionais e também, claro, pelos países, pelos estados nacionais. As políticas municipais podem também ser importantes, né, o quanto essas políticas são importantes para a gente colaborar com os objetivos da COP, né, os objetivos que estão sendo discutidos, que vão ser discutidos com mais, né, nesse momento em Belém, embora a gente saiba que isso vem sendo discutido e dialogado entre os países e sociedade civil, empresas, enfim, já há muitos anos. A reunião contou com a presença de autoridades e também especialistas de diferentes áreas relacionadas às mudanças climáticas. As mudanças climáticas, elas já estão, a gente está num clima diferente. E não tem como a gente negar que a pirâmide, né, é a questão climática. Então, por exemplo, os eventos severos, né, eles vão acontecendo com maior frequência e a gente se expõe. Né? A gente está exposto, você sai, aí de repente tem chuva, tem descarga elétrica, tem alagamento. Né? Por exemplo, aqui a gente tem as áreas de risco, aqui na região de Campinas, e as áreas que são consideradas áreas de risco e as áreas que não necessariamente são consideradas áreas de risco, mas que alagam com muita facilidade e que a gente precisa se deslocar. Né? Então, é a questão da adaptação também. Né? Então, a mitigação é no sentido de reduzir a emissão de gases de efeito estufa, né? E a questão da adaptação mesmo, como que a gente recebe essas informações e a gente usa para a gente ter a nossa segurança. Né? E, claro, como que a sociedade, como que os jovens hoje recebem essas informações, nas crianças, nas escolas, para ir transformando isso. Né? Porque é meio que urgente, é uma situação muito delicada. Tem, portanto, uma questão que é social e é comunitária, que é o de envolver as pessoas, que é de criar comunidades de fato que sejam coesas, possibilitar a organização dessas comunidades, criar um sistema principalmente de saúde e educação, que as comunidades se envolvam, né, e participem disso. Né? E, finalmente, tem a coisa que é a mais fácil de fazer, que é tecnológica, que é a infraestrutura. Porque isso é o mais simples. Isso a gente não tem problema. Pensar sistema de drenagem, pensar solução baseada na natureza, pensar criação de parque, tecnologia está fácil, qualquer um sabe fazer. O problema é que, sem as outras 3 coisas antes, não adianta eu vir com a tecnologia, porque ela não vai dar conta de ser resiliente. Tecnologia em si, tecnologia não é solução, tecnologia é ferramenta.
essa reunião nossa aqui, essas reuniões mensais quase que a gente tem feito, elas são muito importantes para a gente, né, assim, articulando o nosso conhecimento, compartilhando conhecimento, etc. e tal. Comissão Permanente de Educação e Esporte aqui da Câmara se reuniu pela 9ª vez neste ano e analisou 20 projetos de lei. Participaram da 9ª reunião da Comissão de Educação e Esporte o presidente Benê Lima e os vereadores Roberto Alves e Vini Oliveira. Os 20 projetos que estavam na pauta foram aprovados. Item 13, discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Benê Lima, favorável ao PLO 407/2025, processo 244666, de autoria do senhor Carlinhos Camelô, que declara órgão de utilidade pública municipal o projeto de ação social Bom Amigo. Como vota o vereador Roberto Alves? Eu voto seguindo o relator, favorável. Vereador Vini Oliveira? Sigo o relator, favorável, presidente. Aprovado o item 13. Item 14, discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Benê Lima, favorável ao PLO 405, 2025, processo 244664, de autoria do senhor Eduardo Magoga, que institui o Dia do Juiz de Paz no calendário oficial do município de Campinas e da outras providências. Como vota o vereador Roberto Alves? Senhor presidente, eu voto favorável. Vereador Vini Oliveira? Favorável. Aprovado o item 14. Outro projeto que foi aprovado pelos parlamentares na comissão foi a denominação de um centro de saúde aqui em Campinas. Item 18, discussão e votação do parecer sugerido pelo Benê Lima, favorável ao PLO 428/2025, processo 244, de autoria do senhor Permínio Monteiro, que denomina Centro de Saúde Romeu de Capro Júnior, um centro de saúde no município de Campinas. Como vota o vereador Roberto Alves? Favorável. Vereador Vini Oliveira? Favorável, senhor presidente. Aprovado item 18. Os vereadores ainda fizeram considerações finais sobre o trabalho realizado. Senhor presidente, vereador Benê Lima, quero parabenizar Vossa Excelência por esta reunião. São 20 projetos que foram aprovados aqui hoje e eu tenho certeza que muito vai poder ajudar a cidade de Campinas. Parabéns a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos e também ao nosso vereador Vini. Obrigado, vereador. Vereador Vini Oliveira. Parabenizo ambos os vereadores pela condução dessa comissão hoje, que vem aqui substituir o membro Dr. Ianco nessa comissão. Parabéns a essa comissão de educação tão importante, uma das comissões mais importantes aqui na Câmara Municipal. Projeto batizado de Lei Manuela quer tornar obrigatória a instalação de dispositivos de segurança e desligamento automático em motores de sucção de piscinas, cascatas e equipamentos similares aqui em Campinas. O vereador Nelson Ostri protocolou um projeto de lei ordinária batizado de Lei Manuela, que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança e desligamento automático em motores de sucção de piscinas, cascatas e equipamentos similares em Campinas. Todo mundo tem que se adequar porque é uma questão de salvar vidas humanas. Não é o primeiro acidente que ocorre, esse acabou nos sensibilizando até por uma movimentação da família. Então nós apresentamos esse projeto com apoio de toda a família da Manuela e que acabou aí se espalhando para todo o Brasil, inúmeros municípios, região metropolitana de Campinas, até outros estados já apresentaram também esse copia e cola, vamos dizer assim, num único objetivo, que é salvar vidas que infelizmente estão se perdendo dentro de uma piscina, num momento ali de lazer, de descontração, acaba ocorrendo essas questões aí que nos sensibiliza e acaba sendo fatal também, né? Então, como foi o caso da Manuela. Então, por isso que é importante projetos dessa magnitude, para que possamos, assim, salvar o nosso maior patrimônio, que é a vida. Ainda segundo o parlamentar, a iniciativa surgiu a partir do pedido da mãe da Manuela, menina de 9 anos, cuja história comoveu todo o Brasil. Em dezembro de 2024, durante um passeio em família em um resort de Campinas, Manuela sofreu um grave acidente ao ter o cabelo preso em um ralo de piscina. Exatamente, esse projeto ele vem no sentido de proteger vidas humanas, né? Nós tivemos um acidente fatal com uma garota chamada Manuela, em um hotel aqui no município de Campinas, num resort, e isso trouxe toda uma sensibilidade para que a gente prestasse atenção em algo tão simples, né, que pudesse assim resguardar essas vidas que frequentam piscinas
e banheiras mesmo, que tem aquele ralo de sucção, né? É um formato de um ralo, eu não sei o nome o técnico, né, desse ralo, mas é algo que assim nos movimenta a apresentar esse projeto para que possa todos os ralos de piscinas dos clubes, dos hotéis, dos resorts, eles possam ter ali esse sensor que vai desligar caso alguma coisa seja puxada. O vereador reforça que a preocupação maior é com as mulheres. No caso aí o cabelo, que é normalmente o que acontece principalmente com as mulheres, cabelos longos, e quando estão embaixo da água o ralo tem uma altura de meia piscina e isso acaba infelizmente fazendo a sucção e muitas pessoas acabam vindo a óbito. O vereador Nelson Rossi lembra que haverá um prazo para a adequação. Tem um prazo, se eu não me engano 120 dias, para que todos os clubes, hotéis, resorts, né, possam ali, condomínios, né, se adequar a esse sistema e após isso a fiscalização é realizada pelo próprio executivo, dentro das suas atribuições, dentro das suas competências, secretarias, né, que tem ali essa responsabilidade de fiscalização. Ontem o Vôlei Renata foi até a cidade de Contagem, em Minas Gerais, enfrentar o multicampeão Cruzeiro. E foi um jogaço decidido apenas no quinto set. Campinas e Cruzeiro se enfrentaram no ginásio do Riacho, na cidade de Contagem, em Minas Gerais. A partir do meio do primeiro set, a equipe mandante conseguiu abrir no placar e não deu mais chances aos campineiros. Neste saque de Douglas Souza, sem recepção dos campineiros, 25-19 e 7-0 Cruzeiro. Só que o segundo set foi diferente, o saque campineiro começou a entrar, como neste ace de Matheus Pinta. E aí foi a vez dos campineiros não deixarem os mineiros se aproximarem, e neste bloqueio de Bruno Lima, 25-20 e tudo igual, 7-1. O terceiro set a equipe campineira desligou, deu aquele famoso apagão, e diante de uma equipe fortíssima como a do Cruzeiro não tem jeito, 25-19 neste ponto de Lucão. Então, no quarto set, o Vôlei Renata jogou a sobrevivência na partida. E foi com emoção, porque o tempo inteiro ficou à frente do marcador. 11-7, 17-11. Só que na reta final do set, Cruzeiro foi se aproximando, foi chegando, até que conseguiu empate 24-24. O Renata salvou o match point e conseguiu fechar o set em 30-28 neste bloqueio triplo. No quinto e último set, prevaleceu a moral em alta dos campineiros e ataque apurado. No fim das contas, neste ataque de Adriano, 15-11 e 3-2 Campinas. Que vitória! E que virada, né? E com esta vitória, os campineiros do Renata subiram para a terceira colocação na Superliga Masculina. Tem agora 11 pontos, são 4 vitórias e apenas uma derrota. O Cruzeiro é o vice-líder, tem a mesma pontuação do primeiro colocado, que é o Praia Clube, com 14 pontos. Os campineiros voltam à quadra no próximo domingo, dia 16, 5 horas da tarde, contra Joinville, novamente fora de casa. Meio-dia, mais 25 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira. E olha só, a nossa equipe consultou uma nutricionista clínica que adverte para suplementação inadequada ou isolada sem comprovação científica para a próstata. Tema que você acompanha no Saúde Agora.
Olá, começa mais uma edição do Saúde Agora. Vamos falar sobre a saúde masculina, mais especificamente sobre os suplementos para a próstata, que contribuem para o seu bom funcionamento. Além disso, vamos abordar a suplementação inadequada ou isolada sem nenhuma comprovação científica. De acordo com o Ministério da Saúde, 59% dos lares brasileiros têm pelo menos uma pessoa que consome suplementos regularmente, sendo 60% homens e 40% mulheres. Convidamos hoje, então, para esse bate-papo, a nutricionista Thaís Pomini. Ela que é pós-graduada em nutrição estética e esportiva. Muito obrigada pela participação, Thaís. Seja muito bem-vinda aqui no Saúde Agora. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Thaís, para a gente começar, então, quero que você explique para a gente quais são esses suplementos, né? Quais são os tipos de suplementação para a saúde masculina? Na verdade, nós não temos nenhuma comprovação de eficácia de suplementos de forma isolada que tenham a promessa de proteger a próstata, independente da doença. O que nós temos é que a alimentação equilibrada e o estilo de vida continuam sendo as principais estratégias para a prevenção. Acontece que, como você mesma disse, os homens eles tendem a usar essa suplementação de forma desacompanhada, e entre os suplementos que eles mais populares, né? Então tem o zinco, o selênio, a vitamina E, o licopeno. Normalmente esses são os que realmente prometem algum tipo de prevenção. O zinco realmente ele é essencial para a função da próstata, porém precisa de acompanhamento porque o excesso, inclusive, pode ter um efeito contrário e até aumentar o risco de alterações da glândula. Então, a suplementação só é recomendada realmente em casos de deficiência. O selênio, a vitamina E, mesma coisa. Já o que a gente tem realmente mais estudado é o licopeno. O licopeno é um antioxidante, um composto presente no tomate, e o que realmente está associado por estudos científicos é que há uma associação de menor risco da doença de próstata, porém esse efeito é observado quando esse licopeno ele vem do alimento e não do suplemento, e ele é melhor absorvido quando o tomate é cozido, e principalmente se combinado com alguma gordura boa. Então fazer um molhinho de tomate ali, colocar um azeite, aí sim a gente tem alguma vantagem para esses compostos, tá? Ômega 3 também é interessante, né? Ele traz uma ação anti-inflamatória e benefícios cardiovasculares. Então, na prática, realmente, eles funcionam melhor do que aqueles outros suplementos que eu havia dito antes. Então, são vários, né, suplementos aí que contribuem para o bom funcionamento da saúde masculina, né, falando um pouquinho sobre a questão também da doença, né, de próstata, mas você citou um ponto importante da alimentação, né, fazendo a alimentação balanceada, inserindo, né, consumindo aí o tomate, além do tomate, tem outros alimentos que também fazendo essa junção, além do ômega 3, né, a gordura boa. Quais são os outros suplementos, assim, adequados, Thaís? E voltando um pouquinho na questão da saúde masculina, né, sobre o recomendado, né, há um limite para que eles consomem, né, essas suplementações? Porque eu acredito que os homens, eles tendem a buscar menos uma orientação médica como nós mulheres, né? A gente tem um pouquinho de mais cuidado, né, digamos assim, para buscar essa recomendação. Os homens, eles acabam tomando decisões por si só. Você acredita que os homens, eles demoram um pouquinho mais para buscar essa orientação médica? Sim, eles demoram mais. Normalmente, quando eles buscam, já tem alguma doença instalada, né? Eles buscam menos em relação à prevenção, então eles vêm mais quando já precisam de algum tratamento. E em relação à suplementação, é exatamente isso. O que vai fazer uma grande diferença para a prevenção é ter um padrão alimentar equilibrado, anti-inflamatório, então incluir frutas, verduras variadas, o tomate para ter os benefícios do licopeno,
peixes ricos em ômega 3, castanhas, sementes, cereais integrais. O estilo de vida também importa bastante. Então, fazer exercício físico, sono de qualidade, manejo de estresse, tudo isso acaba sendo importante para o corpo como um todo e não só a suplementação. E a suplementação, caso seja necessária, precisa ser feita com acompanhamento profissional. Qual a idade, Thaís, recomendado assim para iniciar essa suplementação, né? Muitos adolescentes a gente percebe aí, né? Na idade de 18 anos, começa na academia, eles acreditam que já pode, né, fazer o consumo de suplementos para melhorar o corpo. Daí entra numa outra questão, né? Você como, né, profissional também da área da saúde, voltado assim para a estética, né? Então, assim, tem uma idade correta, uma idade recomendada para que os homens, né, os adolescentes, que eles começam nessa fase de querer melhorar o corpo, para poder fazer esse consumo adequado, né, sem riscos para a saúde? Eles gostam bastante, né, principalmente adolescentes, e aí a suplementação entra exatamente como um complemento à alimentação. Então, ela não pode substituir uma alimentação. Então, eu falo muito isso com os meus pacientes, né? Eu atendo alguns adolescentes e o nosso combinado é esse. Se você estiver comendo bem e precisar de suplementar, aí a gente entra com a suplementação. Mas hoje, né, a gente tem as proteínas em pó, que são os whey proteins, que eles gostam bastante. E o whey protein nada mais é do que realmente isso. Ele é uma proteína e a gente faz a suplementação caso não atinja pela dieta. Então, o whey protein, ele não tem uma não recomendação independente de idade, né? Então, ele acaba sendo um suplemento seguro e que a gente consegue fazer um manejo melhor. Mas, mais uma vez, lembrando que mesmo a proteína em pó, a gente só vai considerar caso não atinja a meta proteica em relação à comida. Perfeito, Thaís. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos exames, né? Há exames, né? Exames de sangue, esses exames mais complementares, né? Para identificar alguma deficiência de vitamina, falta de vitamina. Os homens também têm esse exame, são parecidos. Qual a diferença, né? Dos exames relacionados às mulheres, para saber aí essa falta de vitamina e quando é recomendado, então, esse consumo, né, de suplementação? Sim, suplementação principalmente de vitaminas e minerais. A gente faz exames laboratoriais, bioquímicos, então exame de sangue. E caso venha em algum desses exames que está deficiente, por exemplo, vitamina D, que é muito comum, né? Ferro, zinco, magnésio, vitamina A, vitaminas do complexo B, aí sim a gente suplementa, desde que os exames laboratoriais realmente mostrem que tem uma deficiência. Tá certo, Thaís. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os riscos, né? Você até comentou em relação ao consumo inapropriado de fazer aí essa suplementação de uma forma isolada. E quais são os riscos, né? Além do aumento da próstata, que pode acontecer, tem outra doença assim pré-existente? Quem não pode consumir essa suplementação? Como que é feito, então, esse apontamento diante da saúde masculina? Depende da suplementação, mas, por exemplo, se é um paciente que já apresenta algum risco cardiovascular, alguma doença, né, cardíaca, nós nunca vamos indicar a suplementação que contenha cafeína. Se é um paciente que tem algum prejuízo renal, mesmo a suplementação de proteína em pó, do whey protein, ela também não vai ser recomendada. Então, depende da condição de saúde de cada indivíduo e da suplementação que a gente pretende fazer. Por isso que é importante, eu insisto tanto que a gente precisa ter acompanhamento. Às vezes, eu entendo que a pessoa acha que está se cuidando, né, fazendo aquilo sozinho, e muitas vezes ela está se prejudicando de uma coisa que poderia ali estar fazendo com acompanhamento para que isso não acontecesse.
Tá certo, Thaís. A gente falou bastante, né, sobre essa questão da suplementação voltada assim para a saúde masculina. A gente até citou sobre as idades, mas, por exemplo, né, homens assim com mais de 40 anos, eles tendem a ter uma suplementação mais adequada por conta da idade mesmo, né? Idosos também acima de 60 a 65 anos, eles precisam também absorver multivitamínicos, por exemplo, que vai auxiliar, ajudar ali no organismo também, junto com uma alimentação balanceada? Nós nutricionistas, né, a gente não gosta muito dos multivitamínicos, porque o que acontece? Dentro daquela cápsula precisa caber todas as vitaminas, né? E não vai conseguir na quantidade adequada. Então, tem todas as vitaminas, mas numa quantidade muito pequena. E que se realmente a pessoa precisar dessa reposição, não vai estar ali. Então, por isso que o importante é você ter alguém te acompanhando. Faz o exame e do que você tiver deficiência, aí sim a gente consegue até manipular as vitaminas e minerais necessários e não usar todos em quantidades pequenas. E em relação à idade, principalmente idosos, eles tendem a ter mais deficiência, principalmente por dois motivos. Primeiro, porque eles comem menos, né? Fica mais difícil comer. E porque também a gente tem uma questão intestinal, a absorção intestinal é menor. Então, a gente precisa também pensar na saúde intestinal desse homem, ver como que está a alimentação dele e aí sim entrar com a suplementação, caso seja necessário. Mas é muito comum em idosos a gente fazer suplementação de proteína. E a suplementação, ela nada mais é também, né, Thaís, do que auxiliar, né, no organismo, ele ajuda no metabolismo e também na parte neurológica, assim, do homem, né, porque há pesquisas e estudos que falam, né, que o consumo adequado de suplementação, ele ajuda a fortalecer não só a parte física também, mas a parte mental também. Tem relação? Sim, tem bastante relação. Principalmente as vitaminas do complexo B, o próprio ômega 3, eles fazem parte da cognição. Então, se tem deficiência dessas vitaminas, claro que outras também, mas essas são as principais, vai haver uma queda cognitiva. E hoje, né, a gente pensando em homens de 40, 50, 60 anos, eles estão numa idade ainda bastante produtiva. Então, eles precisam ter esse aporte de cognição. E realmente, eu tenho muitos pacientes que a gente tem casos de estar com deficiência de vitamina D e esse homem vem com uma queixa de fadiga, essa coisa de, parece que eu esqueço as coisas. Com certeza é alguma deficiência nutricional. Então, realmente é importante, né, os homens conseguirem, né, conciliar aí uma alimentação balanceada junto com essa suplementação, desde que tenha, obviamente, essa orientação, né, eles precisam fazer os exames, fazer o check-up, igual nós mulheres, né, precisam ter esse acompanhamento, porque alguns acabam deixando um pouquinho isso de lado, né, Thaís? Sim, eles acabam deixando de lado, mas por outro lado também tem uma coisa muito interessante. Eles demoram mais para procurar, mas quando eles procuram, eles cumprem o tratamento de uma forma muito, muito, muito precisa. Então, eles só precisam dar um passinho antes. Eles precisam ser orientados, né? A partir do momento que eles começam a prestar mais atenção no corpo, a prestar mais atenção na resposta, né, que o organismo está dando, aí eles conseguem aí viver melhor, né? Tendo uma boa qualidade de vida. Uma pergunta que eu acho interessante, talvez cabe aqui, Thaís, você falou sobre a questão das proteínas em pó, que são os wheys, né? Eles também são indicados para idosos, por exemplo, que já estão fazendo exercícios físicos, vão para a academia, né? Fazendo atividades assim voltadas, né? Pro físico, para a idade, eles também podem consumir essa suplementação junto com uma alimentação balanceada? Podem, inclusive o whey protein, ele tem até um mito, né?
porque ele é muito relacionado a pessoas que vão para academia, que fazem exercícios físicos, e não precisa. A pessoa que não faz exercício físico não precisa ir, não necessariamente precisa de proteína, mas se precisar ela pode tomar. Então, antigamente, até no próprio rótulo vinha, né, suplemento alimentar voltado para atletas. E não, hoje é muito comum a gente usar em idosos, inclusive é que não tem o mesmo nome, mas quando o paciente está internado, que precisa de alimentação por sonda, aquilo nada mais é do que uma proteína em pó adicionado de carboidrato, mas a composição é a mesma. Então não tem problema nenhum, inclusive a gente usa bastante com idosos sim, até pela deglutição, que é muito mais fácil do que a proteína mesmo do alimento. Maravilha, Thaís, muito obrigada pelas suas respostas, né, por trazer e compartilhar o seu conhecimento com a gente. Eu agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço, muito obrigada. A gente conversou então com a nutricionista Thaís Pomini nessa edição do Saúde Agora. Obrigada pela companhia, até a próxima edição. Tchau. A nebulosidade já toma conta de Campinas e região. E com isso segue esta previsão para amanhã, sexta-feira. Tempo nublado, fechado e tem previsão de chuva. Então amanhã é dia de sair com o guarda-chuva. A temperatura caiu um pouco, viu, em relação a esta semana. Nós tivemos aí os termômetros acima dos 30 graus. Para amanhã é diferente, as temperaturas já estão aqui na minha tela. Mínima de 19, ao longo do dia a temperatura até sobe, mas não passa dos 27 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira. Até lá. Tchau, tchau.